Fala galera, tudo tranquilo? Hoje estamos aqui para dar continuidade à nossa série Cartas à Igreja, Colossenses capítulo 2. Você fez a tarefa de casa? Já assistiu o vídeo do Bible Project falando sobre o contexto e o panorama de Colossenses? Se sim, bora lá. Pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor, enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Pois ainda que meu corpo esteja ausente, estou convosco em espírito, alegrando-me ao ver vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Portanto, assim como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, também andai nele. Aquela ideia de permanecer em Cristo, voltando de novo e de novo. Arraigados e edificados nele, confirmados na fé, como fostes ensinados, sempre cheios de ações de graças. O cristão é cheio de gratidão e nós damos graças em todas as coisas. Não por todas as coisas, tem coisa que é ruim mesmo, mas em todas as coisas nós agradecemos. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e nele a cabeça de todo principado e poder tendes a vossa plenitude. Nele também fostes circuncidados com a circuncisão que não é feita por mãos humanas, o despojar da carne pecaminosa, isso é, a circuncisão de Cristo, sepultados com ele no batismo, com quem também fostes ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e a vós, quando ainda estáveis mortos no vosso pecado, e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. E apagado a escrita de dívida que nos era contrária e constava contra nós em seus mandamentos, removeu-a do nosso meio, cravando-a na cruz. E tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre eles. Assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa ou de lua nova ou de sábados, os quais são sombras das coisas que haveriam de vir, mas a realidade é Cristo. Ninguém seja árbitro contra vós, fingindo humildade ou culto aos anjos, baseando-se em coisas que tenham visto, inutilmente arrogante em seu conhecimento carnal, e não retendo a cabeça, com o qual todo o corpo, suprido e organizado pelas juntas, ligamentos, vai se desenvolvendo segundo o crescimento concedido por Deus. Visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, por que vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo? Tais como não toques, não proves e não manuseis. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas dos homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Cara, Paulo, capítulo incrível, mas muita coisa pra gente conversar. Primeiro, quero voltar ali pro começo do capítulo, falar sobre o triunfo de Cristo, sobre as ideologias contrárias que tentam misturar as coisas ou filosofias vazias. Sabe, a gente tá vivendo um tempo muito massa como família, a gente tá pregando o evangelho no meio dos gringos e toda semana a gente recebe uma galera em casa e vem muita gente com pensamento diferente aqui, né? Vem muçulmano, vem budista, vem ateu, vem gente com pronome, vem gente sem pronome e a galera se junta aqui, nós tomamos um cafezinho, batemos um ranguinho, enaltecemos o nome de Cristo com uma canção e conversamos sobre a vida de uma maneira cristocêntrica, falamos sobre a Bíblia e trazemos perguntas práticas, deixamos todo mundo conversar e é um ambiente caloroso, receptivo, obviamente com mediação na conversa, caso algo se torne contrário à palavra, mas esse ambiente aberto é onde acontece esse contraste de filosofias vazias contra a plenitude de Cristo e a satisfação que temos em Cristo Jesus. E é nesse ambiente que a gente está vendo pessoas aceitarem a Cristo e decidirem caminhar com Ele. No mês passado, 4 muçulmanos aceitaram Jesus aqui. Uma já batizou, um já está querendo participar do próximo batismo. E foi nesse ambiente de contrastar o que é vazio contra aquilo que é pleno, que algo se tornou evidente para eles, de que Cristo é suficiente. E aí essas pessoas continuam vindo e continuam se expondo a esse ambiente completamente cristocêntrico, porque algo já é perceptível para elas.
trevas. Existe naqueles que caminham com Cristo um amor e uma satisfação que não é comum. Mas nós temos que cuidar, assim como os colossenses estavam expostos a uma cultura que queria misturar tudo, nós também estamos expostos a essa cultura. A gente vê o mesmo sincretismo que o pessoal tentava fazer lá atrás rolando hoje. O sincretismo é um misturar das religiões e a gente tem que cuidar sempre para viver um evangelho puro, um evangelho bíblico, segundo conforme de Cristo, e não essa mistura de tradições. Eu cresci numa igreja não denominacional e tendo um relacionamento com diferentes denominações. Então eu visito e sou amigo de várias igrejas de denominações diferentes. Então, do presbiteriano ao penteca, eu estou familiarizado com esses ambientes e gosto dos ambientes diferentes. Agora, eu já vi uns amigos penteca perder a mão, tive conversa depois, falando, meu irmão, isso aí que você está falando não é um nome que você devia usar para o que acontece no culto, isso aí vem do terreiro. Então, assim, cuidar para não misturar as coisas, para que o evangelho que nós vivamos seja bíblico, seja de acordo com o cabeça e não misturando com coisas que não têm parte no corpo de Cristo. E muitas vezes isso acontece, muitos jovens, por não tomarem cuidado, acabam deslizando para dentro de um cristianismo progressivo que distorce a cruz de Cristo e é demoníaco completamente. Então, tenha cuidado para que ninguém tome você por presa por meio de filosofias e sutilezas vazias segundo a tradição dos homens. Nós vivemos de acordo com Cristo. Agora, outra coisa que vem aqui que é importante, ele fala sobre as pessoas que tentam barrar a vida dos outros de acordo com tradições humanas e não a palavra de Deus. Então, muitas igrejas às vezes têm seus códigos de conduta e isso é aceitável de maneira interna. Tudo bem, se você quiser ter um costume, Paulo tinha costume nas igrejas de Deus, as mulheres usavam o véu nas igrejas de Deus, porque culturalmente as mulheres usavam véu fora da igreja também, e os contextos que elas tiravam normalmente eram ou em família ou em prostituição. Paulo insiste na permanência do véu nas reuniões das igrejas que estão crescendo. Isso era um costume, ele mesmo diz isso. Então, igrejas podem ter costumes, mas isso tem que ser visto como um costume. Quer dizer, não dá para chegar falando que o outro cara perdeu a salvação porque ele não cumpriu o costume da sua igreja. Mandamento a gente recebe de Cristo. A igreja não tem um segundo cabeça, é uma cabeça só. Então, essas regras humanas, cara, se elas estiverem aí para ajudar a cumprir o mandamento, tudo bem, mas que seja visto de tal modo. Um irmão não deve condenar o outro que tropeça num ponto que não é nem bíblico. Ao invés disso, onde devia estar o nosso esforço, Se você quer combater, não combate o seu irmão que tem um costume diferente. Combate os desejos da carne. Combate a sua carnalidade. Você quer brigar? Meu irmão, briga pela santidade, E caminhe em amor e traga os seus irmãos consigo. Mas os mandamentos de homem, eles têm aparência de sabedoria e falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo. Isso aqui instiga divisão. Por quê? Você olha, beleza, eu estou cumprindo então essas coisas e agora eu me sinto superior ao outro que não cumpre. Eu faço, então sou superior ao que não faz. E isso é contra o coração de Cristo. A ideia da nova aliança não é bem essa. Nós fazemos tudo pela graça de Deus e para a glória dele. Então, não se enrosque nos mandamentos humanos, Cumpra a lei de Deus. Quando eu falo de cumprir a lei de Deus, é porque quando tem mudança de sacerdócio, tem mudança de lei. Nós não estamos sem lei, nós estamos debaixo de uma nova lei. E essa cumprimos. Obviamente, salvação não vem por obras, pela graça, mediante a fé. Mas, nós queremos ser dignos do evangelho que nós recebemos. Caminhar de uma maneira que honra o nome do Senhor. Não é sobre merecer, é sobre praticar. O evangelho é lindo, Jesus é bom e a vida nele é o que faz sentido. Deus abençoe. Nos vemos no próximo episódio, onde vamos falar sobre a exortação à santidade e o amor fraternal. Deus abençoe. Até a próxima.